Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Hoje vamos examinar a cobertura da mídia no processo de denúncia do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Para tratar do assunto, convidamos em Brasília o colunista da Folha de São Paulo, Bernardo Melo Franco. No Rio, o jornalista Mário Magalhães. Em São Paulo, o cientista político e jornalista Bernardo Kuchinski. Veja agora o que foi destaque na mídia nesta semana. A regulamentação das comunicações no Brasil está próxima de encontrar um patamar onde será possível contornar a polarização política. O primeiro passo já foi dado com a reivindicação das operadoras nacionais de telefonia contra os serviços da internet denominados over the top, o Netflix, o YouTube e o WhatsApp, todos multinacionais. Eles usam maciçamente as nossas teles sem nada a pagar, enquanto estas são obrigadas a fazer pesados investimentos, sobretudo na ampliação da rede e na banda larga. O ministro Ricardo Berzoini manifestou na semana passada o ostensivo apoio do governo à reclamação das operadoras, seguindo o exemplo do que acontece em outras partes do mundo, sobretudo na Europa. Para o usuário, porém, o que importa é o preço que será acrescido à conta das telefônicas e a presteza no atendimento ao público. Como todos sabem, as teles não primam pela eficiência nem pela moderação no apetite por lucros. Como se não bastasse a enxurrada de denúncias produzidas pela Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal continua sendo convocado para dirimir controvérsias que os demais poderes preferem deixar de lado. Na semana passada, começou o julgamento de um item da lei antidrogas que definirá se é crime o porte de drogas para consumo pessoal. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela descriminalização do porte de pequenas quantidades, considerando que não cabe ao Estado intrometer-se na vida privada do cidadão e sim garantir a sua liberdade, bem como cuidar da sua saúde e da sua segurança. O mais novo ministro da Corte, Edson Fachin, pediu vista do processo, mas acredita-se que sua análise será breve, justamente para evitar que fique com a fama de engavetador de processos. A matéria é de capital importância para definir as prioridades e estratégias da luta contra o narcotráfico. Aprovada em segundo turno pela Câmara, graças à pressão e às manobras do seu presidente Eduardo Cunha, a proposta de redução da maioridade penal tramitará com mais dificuldades no Senado, não apenas porque desagrada ao senador Renan Calheiros, mas porque a Casa já se manifestou contrariamente em votação anterior. Com a ajuda da mídia, Eduardo Cunha pode sofrer nova e importante derrota. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através de nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. No meio de uma crise destas proporções e abrangência, cabe uma pergunta: qual o papel da imprensa? Apagar o incêndio ou, ao contrário, agravá-lo para forçar um desfecho? A denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, embora esperada, forneceu as evidências e atenção para transformar as sucessivas revelações da Operação Lava Jato num trepidante filme de ação com um vilão identificado, seus ilícitos quantificados e uma atitude claramente desafiadora que fazem dele o bode expiatório ideal.
O que até então parecia uma acirrada disputa partidária entre governo e oposição, de repente ganhou incrível premência. Acontece que a administração da justiça não pode ser sumária, deve obedecer a ritos e a procedimentos que não devem ser atropelados, sob pena de comprometer o Estado de Direito. Acontece também que a sociedade brasileira está impaciente, quer culpados, e culpados já, para serem responsabilizados pela crise econômica. Nessas circunstâncias, qual o papel da imprensa? Manter o vilão sob estrita vigilância ou considerá-lo inocente até prova em contrário, correndo o risco de ganhar a fama de fabricante de pizzas? A denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ainda não tinha sido apresentada e o assunto já mobilizava as redações de Brasília. Um dia antes do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviar o processo para o Supremo Tribunal Federal, os sites dos principais jornais do país já davam como certo que Cunha seria denunciado. A notícia foi publicada e criou-se uma espécie de contagem regressiva para a denúncia. O vazamento da informação aumentou a tensão na Câmara. Todos os fatos foram confirmados nas edições impressas do dia seguinte, mesmo com o procurador não tendo se pronunciado oficialmente. A essência do jornalismo é trazer em primeira mão, né? Ainda é o grande frescor, né, do ofício, dar alguma coisa exclusiva em primeira mão, né? É lógico que isso não justifica, às vezes, como o que eu estou falando, a imperícia, tem que se tratar tudo com muito cuidado, checar as informações e até o fim da apuração, mas antecipar os fatos é a nossa função. O risco de se apostar num furo e errar é muito alto. Eu não acho que necessariamente isso esteja acontecendo hoje, mas é alto, na medida em que cada vez mais o jornalismo é baseado em fontes e não tanto em apuração própria da reportagem ou mesmo em documentos. Estamos aí numa crise econômica, numa crise política, mais grave ainda, e a partir da denúncia do Eduardo Cunha, ganhou apenas mais um elemento, porque o presidente da Câmara, que até então era tido como uma pessoa inatingível do ponto de vista da ousadia, né, política, perde um pouco a sua força. Mas eu acho que é apenas mais um dado desse, eu não vou nem chamar de escândalo, mas desse clima, desse momento mesmo, que é um momento conturbado, como eu, pelo menos, nunca tive oportunidade de testemunhar. As apostas da imprensa se transformaram em realidade. Rodrigo Janot fez a denúncia no Supremo, acusou Eduardo Cunha de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O senador Fernando Collor também foi denunciado por corrupção. O caso está sendo analisado pelo ministro Teori Zavascki. Ele prometeu que vai fazer um relatório rápido e apresentar em pouco tempo, no plenário do Supremo Tribunal Federal, o pedido que, se for aprovado, vai transformar em réus Eduardo Cunha e Fernando Collor. A imprensa vai continuar acompanhando cada detalhe desta movimentação em busca de novos furos que antecipem os anúncios oficiais. Caso não apareça outro escândalo, certamente as manchetes dos próximos dias vão continuar tratando da acusação contra o presidente da Câmara dos Deputados. O clima é muito ruim, de muita apreensão. Então, veja, o noticiário vai em cima da situação. Para uns, certamente, e mais especializados na área da comunicação, da imprensa, isso pode ser visto como uma forçada de mão. Agora, eu não tenho como... eu percebo o que existe, um momento muito difícil que nós passamos. As notícias, quando elas são publicadas, a tendência é que tudo fique maior, né? Eu acho que a imprensa está cumprindo o papel dela como deve. Às vezes tem um pouco de crítica, sim, com relação à interpretação política. Acho que se faz muito a interpretação baseado no que as fontes, no que os políticos estão interessados em dizer, essa ou aquela corrente, e se abre mão um pouco do discernimento próprio do jornalista. A função da imprensa continua sendo acompanhar e apurar
e tentar, na medida do possível, antecipar os fatos, né? Porque hoje se critica-se muito, né? E aí eu vejo um pouco de confusão, falo assim, os vazamentos. Sim, há críticas aos vazamentos, mas as pessoas um pouco confundem. A função da imprensa não é pegar uma coisa e dizer, não, eu não publico isso. Os vazamentos, quando são criticados, muitas vezes a crítica é às instituições que deixam vazar, né? Quer dizer, inquéritos que são sigilosos, e outras coisas mais. Infelizmente, nós só vamos ter capacidade de avaliar se a imprensa estava avaliando corretamente os fatos e noticiando exatamente aquilo que aconteceu daqui a alguns anos. E isso é uma angústia que nós vamos ter durante algum tempo. Bernardo Melo Franco, de repente, o caso, a Operação Lava Jato se concentrou, e também há razões para isso, se concentrou nesse vilão mesmo, que chama-se Eduardo Cunha, não é? Ele tem um cargo importantíssimo e, de repente, é denunciado com profusão de detalhes. E ele também é o inimigo formal do governo, não é? Então, nós temos aí, finalmente, o vilão, o bandido, não é? Como é que está isso em Brasília? Quer dizer, ele está conseguindo administrar isso? Ele está conseguindo mostrar que uma coisa é a denúncia, a outra coisa é a atuação dele, o desempenho dele como presidente da Câmara? Oi, Diniz, boa noite. O comportamento do deputado Eduardo Cunha, desde sempre, é marcado pela ousadia, né, pela audácia, pela forma agressiva e afirmativa como ele sustenta suas decisões e como ele conduz a casa desde que foi eleito em fevereiro. Ele tem reagido também agressivamente desde o momento que ficou claro que seria denunciado pelo Procurador-Geral da República. Isso não aconteceu agora, aconteceu durante o período de recesso parlamentar e, como todo mundo se lembra, ele convocou uma coletiva aqui em Brasília numa sexta-feira, anunciou que estava rompendo com o governo, que a partir de então se juntaria à oposição e deu impulso a uma série das chamadas pautas bombas, né? Começou a botar na pauta da Câmara dos Deputados uma série de projetos que resultava numa sabotagem ao ajuste fiscal e, enfim, em última consequência, num aumento insuportável de gastos públicos. Depois disso, o Cunha foi aconselhado por aliados a baixar um pouco a bola, porque ele estava comprando brigas demais ao mesmo tempo. Estava brigando com o procurador Rodrigo Janot, brigando com a Justiça Federal, brigando com o meio político, né, com o Palácio Planalto, e ele teve uma atuação um pouco mais moderada, um pouco mais reservada nessas últimas 2 semanas, especialmente após, né, a denúncia ser formalizada ao Supremo. Mas, de qualquer forma, eu chamo a atenção a blindagem dele, né? Até hoje, não houve assim, um questionamento enfático na Câmara dos Deputados, salvo por um pequeno grupo de parlamentares, da condição dele de continuar na presidência da Câmara, né? Nesse momento, ele é um político denunciado por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro, e hoje, por exemplo, houve uma reunião de líderes e apenas um líder do PSOL defendeu o afastamento dele. Nesse momento, tanto o governo quanto a oposição têm um certo receio de cutucar a fera. Pois é. O Bernardo Kuczynski, você é um observador da imprensa, o autor das famosas cartas ácidas sobre o desempenho da imprensa há alguns anos atrás. Como é que você depois teve um interregno, um intermezzo literário, de glória literária, e agora você está de novo aqui como observador. Como é que você está vendo esse caso, não da Operação Lava Jato no seu conjunto, mas dessa figura, não é, que é o presidente da Câmara Federal, a Casa do Povo, um homem que está na lista para ser sucessor eventual do presidente da República. E como é que você vê essa situação, que não é corriqueira na nossa história, né? Bom, eu falo como leitor de jornais. O que eu noto é que ele está sendo poupado pela mídia. Por exemplo,
o jornal que eu leio, que é o Estadão, num conjunto dos últimos 15 dias, ele foi manchete apenas 2 vezes. E é interessante a forma do discurso. Por exemplo, quando se trata dos outros acusados do Lava Jato, é sempre fulano recebeu tantos milhões, fulano participou de tal cartel. No caso do Eduardo Cunha, a forma é passiva. O procurador acusa Eduardo Cunha. Então, existe essa blindagem de que o meu xará de Brasília fala, é uma blindagem que ele goza também na mídia. Ele não está sendo enfatizada a gravidade da acusação contra ele na mídia, ao contrário, ela está sendo minimizada. Essa é a sensação que eu tenho como leitor. Mário Magalhães, você acha que esse problema identificado pelo Bernardo Kuczynski, da imprensa poupar um pouco o Eduardo Cunha, é porque ele serve também aos interesses da oposição e a imprensa tem um certo gostinho em fazer oposição? Aliás, é sua função, não é? O Milor Fernandes, Diniz, dizia que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O que muita gente não entende é que o Milor dizia fazer oposição a todo mundo, não somente a uns, poupando e promovendo outros. Evidentemente, eu concordo com o Bernardo Kuczynski e acho que o noticiário é muito contaminado, não só na Operação Lava Jato, pela opinião. Quer dizer, os editoriais sufocam a reportagem. A minha opinião sobre a cobertura específica a respeito do presidente da Câmara passa pela avaliação da cobertura jornalística da Operação Lava Jato. Eu acho que o jornalismo é excessivamente dependente da agenda da Operação Lava Jato. Não que eu questione a relevância da apuração dos policiais federais e dos procuradores federais da República. Não é isso. Mas me parece que, ao contrário de outros momentos históricos, nós não conseguimos produzir informação de modo mais autônomo. O Bombig falava com toda razão da relevância do furo, da informação inédita. Mas a informação inédita hoje está praticamente concentrada na matéria-prima colhida pela Lava Jato. E é importante, eu não questiono a amplitude e a intensidade da cobertura de uma operação histórica e globalmente positiva, importante para o país. Mas no governo Collor, esquema PC, o jornalismo conseguia investigar de modo mais autônomo. Idem nas privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, nos mensalões petista e tucano. Hoje, o furo, e há repórteres excepcionais que viram madrugadas em busca de informações novas, mas quase sempre a partir da matéria-prima da Lava Jato. E no caso do Eduardo Cunha, a grande pergunta é a seguinte, Diniz. Nos últimos dias, nós assistimos a uma enxurrada de informações sobre a história do presidente da Câmara, desde os tempos em que presidia a Telerge no governo Collor, até os seus aliados do momento. A pergunta que eu faço é a seguinte: essas informações não eram relevantes quando ele era o candidato favorito à presidência da Câmara? Quando ele se tornou o presidente da Casa? Quando ele impôs uma agenda ultraconservadora, sobretudo no campo dos costumes? Quando ele rompe com o governo na condição de, excluindo a presidente da República, ser o segundo na linha sucessória e o beneficiário de um eventual impeachment que afastasse a presidente Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer? Ou seja, por que se demorou tanto para contar com intensidade uma informação legítima e necessária, que é a história do presidente da Câmara? Ou seja, eu desconfio que tem a ver com uma mudança que nós assistimos nos últimos dias, na última semana, de tom da cobertura jornalística, que mais ou menos trocou aquela agenda da ruptura do calendário eleitoral e do não reconhecimento da soberania do voto popular pelo temor de que o afastamento extemporâneo da presidente da República
pudesse abrir uma situação perigosa para todo mundo, ou quase todo mundo. No próximo bloco, vamos falar do processo judicial do caso Eduardo Cunha. O Observatório volta dentro de instantes. Estamos de volta com a edição de hoje do Observatório da Imprensa, que examina a mídia na cobertura da denúncia do deputado Eduardo Cunha. Veja agora o parecer técnico do desembargador aposentado Walter Maierovitch sobre o caso. Se no curso do mandato do presidente da República ele vier a ser suspeito de prática de crime, o que acontece? Cabe denúncia no Supremo. Agora, se a denúncia for recebida, diz a Constituição, com todas as letras, que o presidente da República é afastado da função. Basta receber a denúncia. O mesmo tratamento a Constituição não dá ao presidente da Câmara. Então, não tem saída? Tem. Basta o procurador postular isso cautelarmente ao Supremo e com base no princípio da necessidade à luz do processo, tá? Então ele vai, por exemplo, pressionar, vai tentar poluir as provas. Então, à luz do processo. Então, no caso concreto, por que não ocorreu esse pedido? Talvez porque o procurador não tivesse elementos ainda. Atenção, ainda. Ele pode pedir no curso do processo? Sim, uma medida cautelar pode ser pedida no curso do processo. Valendo lembrar, no campo cautelar, que não cabe prisão preventiva com relação ao deputado Cunha. Ele só poderá ser preso em caso de flagrante delito ou quando houver o trânsito em julgado da sentença condenatória. Bernardo Melo Franco, significa, ouvindo o parecer do desembargador e do juiz Maierovitch, significa que as coisas ainda podem mudar, não é? Quer dizer, a Procuradoria-Geral da República ainda pode pedir o afastamento dele. Como é que você vê a coisa? É verdade. Na semana passada, inclusive, quando foi protocolada a denúncia no Supremo, houve um rumor forte de que, ao mesmo tempo, o procurador Rodrigo Janot iria pedir esse afastamento cautelar do deputado Cunha da presidência da Câmara. Isso não ocorreu, o que não é uma garantia de que não ocorrerá, mas o histórico recente das relações do Legislativo com o Judiciário sugere que seria difícil a gente imaginar o Supremo ou um juiz até de primeira instância, tem essa discussão também, se seria o caso, tomaria uma decisão dessa natureza. Acho que o caminho mais natural, no caso de um eventual afastamento do Eduardo Cunha, seria dele ser decidido pelo plenário da Casa ou do próprio deputado ser forçado a renunciar ao cargo, como já ocorreu no caso do senador Renan Calheiros, alguns anos atrás, também no caso do Severino Cavalcante na Câmara. Dini, se você me permite, eu queria só fazer uma observação sobre aquilo que o Mário falou anteriormente. Acho que ele, com razão, cita diferenças entre essa cobertura e coberturas anteriores. Agora, por um outro lado, eu também queria lembrar, aqui até em defesa aí do reporteriado que está suando a camisa para levar esse caso adiante, que a denúncia do procurador Rodrigo Janot cita duas provas que foram obtidas por jornalistas, quer dizer, que foram casos tocados pela imprensa. Eu estou me referindo àquele requerimento da deputada Solange Almeida, ex-deputada Solange Almeida, para pressionar uma das empresas que diz ter sofrido chantagem do deputado Eduardo Cunha. Essa história surgiu na delação do Youssef, mas foi comprovada apenas com uma reportagem primeiro do jornal o Globo e depois da Folha de São Paulo, que mostrou que o registro eletrônico do requerimento comprovava que ele tinha sido feito pelo Cunha e não pela deputada. Então, enfim, é um processo muito dinâmico. Curitiba está andando mais rápido do que todo mundo imaginava, mas acho que a imprensa também está correndo atrás. Mas acho que Curitiba está correndo mais rápido do que a própria imprensa, não é isso? É verdade. E em relação também aos vazamentos que o Bombig citou, é mais uma característica própria dessa investigação. A gente falava muito em vazamento seletivo e tal, mas nesse processo especificamente quase tudo é público. O que está ocorrendo é que o juiz Sérgio Moro impôs um novo padrão
na divulgação de dados. E muitas vezes um delator presta o depoimento à Justiça Federal e no mesmo dia esse depoimento fica disponível para todo mundo que acessa o site da Justiça Federal. Então é por isso que a gente está tendo essa cobertura quase em tempo real da investigação. Acho que é um momento novo e a imprensa, enfim, com erros e acertos, está também aprendendo a lidar com isso, né? Bernardo Kuczynski, como é que você vê essas mudanças, não é? Primeiro, a própria figura do Sérgio Moro, uma criança de 43 anos, não é? Formado praticamente só no Paraná, não é? Maringá, em Curitiba, com uma breve passagem por Harvard, e de repente é um homem que está virando o país de cabeça para baixo. Como é que você está vendo isso? Bom, eu vejo com muita preocupação, porque, o Sérgio Moro, me parece que ele pertence a essa nova geração de juízes concursados, promotores públicos concursados, que vêm com a Constituição de 88, imbuídos de um certo sentido de missão, o que é bom, mas também, às vezes, motivados pela busca da notoriedade, né? Nós temos testemunhado inúmeras ações de promotores públicos em cima de assuntos que não têm nenhum interesse público, mas dão a eles notoriedade. Agora, no caso do juiz Sérgio Moro, o que me preocupa é o atropelamento dos direitos básicos dos acusados, que está ocorrendo, inclusive, com uma certa conivência da grande imprensa, que não tem feito a crítica adequada. Quer dizer, nós praticamente hoje não temos mais o Instituto do Habeas Corpus, os vazamentos são publicados antes que os próprios acusados tenham acesso a eles, muitas vezes sem que os advogados tenham acesso a eles, né? Criou-se uma situação que eu considero bastante grave, né? Eu estou chegando numa viagem a Israel agora e eu comparo um pouco essa situação com um instituto que existe lá contra os atentados terroristas, que eles chamam de prisão administrativa, pelo qual as autoridades militares podem prender um suspeito e mantê-lo preso por meses, sem julgamento. Então, nós temos mais ou menos a mesma situação aqui. Quanto ao papel da imprensa, eu concordo com as observações do Mário Magalhães, mas eu daria a elas digamos, um enfoque um pouco mais orgânico. Quer dizer, o que eu acho é que o novo padrão, na verdade, é um padrão pelo qual esse juiz do Paraná vale-se diretamente da imprensa para legitimar suas próprias ações. Quer dizer, existe um problema, um sinergismo entre imprensa e justiça que se vale do fato de que as acusações são muito graves, os valores da corrupção são altíssimos, escandalizaram a opinião pública, e a partir disso, então, foi possível formar essa aliança entre mídia e o juiz Moro. Então, eu acho que é muito mais uma articulação quase que política e não tanto um problema de que os jornalistas já não buscam outras fontes, se valem só do que a Polícia Federal vaza. Criou-se realmente uma aliança entre mídia e a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não existiria na sua dimensão atual sem a mídia. E eu queria fazer uma outra observação, que é o seguinte: a mídia entrou numa linha editorial de insuflar o pessimismo, de alimentar o pânico, de alimentar uma crise não só política, mas também uma crise econômica. Essa crise econômica de que tanto se fala hoje é, em grande parte, uma crise produzida de cima para baixo. E eu acho que a própria Operação Lava Jato, quando ela entra no cerne do que eram os negócios brasileiros, todos eles baseados nas propinas, nos cartéis, nos arranjos entre as empresas, essa operação tinha que tomar o cuidado para não afetar a economia brasileira como um todo. Quer dizer, tinha que haver uma espécie de uma blindagem para que isso não se tornasse numa crise generalizada
que está se tornando desnecessariamente. Quer dizer, uma coisa é o combate à corrupção, que todos exigimos que vá até o fim. Mas a outra coisa é o respeito aos direitos individuais e a outra coisa é não afetar desnecessariamente o andar da economia. Mário, então eu vejo com muita preocupação todo esse quadro. Como é que você vê aí o nosso o reitor, não é? Bernardo Kuczynski, veterano jornalista, como é que você vê esse desenho, esse retrato que ele faz, não é? Gênesis, chover no molhado, mas é relevante, porque muitas vezes a gente perde, essa ideia desaparece das atribuições institucionais. A polícia cabe apontar suspeitos, ao Ministério Público acusar, à Justiça julgar e ao jornalismo cabe informar. Acho que a nossa maior deficiência jornalística no que diz respeito ao presidente da Câmara é a ausência de informações no montante necessário e legítimo sobre a trajetória do deputado Eduardo Cunha, enquanto ele apareceu como grande adversário de um governo em relação ao qual a imprensa tinha e tem uma evidente má vontade. Isso, do ponto de vista editorial, é do jogo e é da democracia. O ruim, jornalisticamente, como eu falo, sempre reitero, é quando a opinião contamina a informação. Os Bernardos, o Bernardo Melo Franco, Bernardo não precisa fazer a defesa dos repórteres que cobrem a Operação Lava Jato. Eu já acabado de falar em excepcionais repórteres que viram madrugadas avaliando os documentos produzidos, colhidos pela Lava Jato. Só que há uma diferença, sim. Em 1992, a revelação da existência do motorista Heriberto foi decisiva para a queda do presidente da República. No governo Fernando Henrique, foi o jornalismo que veiculou gravações do presidente da República se imiscuindo em negócios de privatização. No Mensalão, o Mensalão petista começa com reportagens do jornalismo. E não dá para recusar, quer dizer, a constatação óbvia de que há uma excessiva subordinação da cobertura hoje à matéria-prima colhida pela Lava Jato. E o problema não é do juiz Sérgio Moro, não é dos procuradores e não é dos policiais. O problema é nosso. Porque se uma testemunha com delação premiada diz que já nos anos 90 praticava corrupção, roubava na Petrobras, e essa informação praticamente desaparece na cobertura, o problema não é do juiz. Quem fez isso foi o jornalismo. Hoje, houve uma cariação na CPI da Petrobras. Se nos portais, nas televisões, amanhã nos jornais impressos, nós temos duas informações de hoje que são informações que me parecem importantes, mas nos devidos termos. O doleiro Alberto Youssef diz que, pelo entendimento dele, a presidente Dilma Rousseff sabia do esquema apurado pela Lava Jato na Petrobras, pelo entendimento dele. E ele confirma, é peremptório, que o senador Aécio Neves recebia propina em Furnas. Num aspecto, num dado, ele confirma. No outro, ele tem um entendimento, ele supõe. Dines, qual informação você acha que vai ter maior destaque nos jornais de amanhã? É óbvio que vão... Os Bernardos sabem também a resposta, claro. Né? Mas eu queria saber do Bernardo brasiliense, como é que ele vê essa dupla revelação. Ô, Dines, não me transforme em brasiliense porque eu também sou carioca, por favor. Estou aqui por dever de ofício. Tudo bem. Isso é importante deixar claro. Desculpe. Eu estou brincando. Olha só, eu não pude acompanhar toda a sessão hoje, porque, enfim, eu precisei voltar para a redação para fazer a coluna e cheguei aqui correndo quase já atrasado para a gravação. Então, não posso falar assim com segurança. O que eu vi foram flashes na Globo News, eu não me sentiria à vontade para comentar essa ou aquela revelação da cariação. Agora, o que, enfim, eu gostaria de ressaltar é que eu entendo essa operação como uma operação em curso. E, assim,
como repórter, como parte da cobertura, eu quero crer, e tenho bons motivos para isso, que o jornalismo vai conseguir dar mais passos adiante. O que eu quis dizer na intervenção anterior foi longe de minimizar, Mário, o trabalho da imprensa em casos passados. Eu sei muito bem a importância que teve o motorista Heriberto, a importância que teve o Fernando Rodrigues revelar a compra de votos da reeleição do presidente Fernando Henrique. Eu só quis apontar uma diferença no timing e na forma como as investigações oficiais estão vindo à tona dessa vez. É uma realidade nova, a forma como o próprio processo tem sido conduzido pelo juiz Sérgio Moro, a começar do fato das delações premiadas. Dessa vez, a gente tem uma série de participantes do esquema falando em primeira pessoa sobre o que fizeram, para quem depositaram ou não depositaram dinheiro. É claro que daí a gente poderia cair na armadilha do jornalismo declaratório, apenas reproduzir o que eles dizem. Eu acho que se a imprensa fizer isso, é um erro. Agora, se a imprensa usar aquilo que sai das delações para avançar na apuração, acho que foi o caso que eu citei aí dos requerimentos da deputada Solange Almeida em nome do Eduardo Cunha, ou seja, atuando como laranja para ele, pelo que diz o procurador e pelo que indicam os fatos, aí sim eu acho que a gente vai estar cumprindo a nossa função corretamente. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco, porque a coisa vai apertar em cima do Eduardo Cunha. Voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta com o programa que trata do escândalo provocado pela denúncia do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no STF. Bernardo Melo Franco, você acha que a imprensa está intimidada com relação ao Eduardo Cunha? Tem medo dele? Afinal, ele usa a metralhadora giratória com muita frequência e também no caso de jornalistas. Você acha que está havendo uma certa intimidação para não se avançar em tudo que se sabe sobre ele? A vida dele é uma maravilha, não é? Renderia um livro, né? Um livro ou vários, né, Dines? Porque tem muitos capítulos aí pretéritos que são muito mal contados, mal explicados. O Eduardo Cunha, sem dúvida, é um exímio driblador de denúncias, né? Ele já esteve envolvido numa série de escândalos, desde o governo Collor, quando ele presidiu a Telerge no Rio de Janeiro, pelo que se diz por indicação do PC Farias. Depois, posteriormente, ele atuou no governo Garotinho, na SEAB, caiu em função de denúncias, depois atuou no fundo de pensão da SEDAI, atuou no fundo de pensão de Furnas. Aqui, como deputado, teve uma atuação bastante controvertida até chegar à presidência da Câmara. Agora, em relação à estratégia dele com a mídia, acho que tem duas coisas interessantes para se notar. Primeiro, o deputado Eduardo Cunha, eu acho que nenhum adversário nega que ele é um político muito habilidoso. E ele sabe identificar situações onde ele consegue comprar simpatias ou fortalecer a presença dele nos meios de comunicação. No começo desse ano, existiu uma discussão muito forte sobre o PT, após a reeleição da presidente Dilma, encampar a agenda da regulação dos meios de comunicação, que é uma agenda que renderia um outro programa, certamente já rendeu alguns, mas que, enfim, gera muito desconforto nos empresários desse nosso segmento. E ele claramente se colocou como um anteparo contra isso, ou alguém que garantiria que não seria mexido nesse tema. Em relação aos repórteres, ele tem uma atuação bastante agressiva no campo judicial. A Folha mostrou, no fim do ano passado, no começo desse ano, que ele move cerca de 50 processos contra jornalistas. Alguns jornalistas, especificamente, têm mais de 10 processos. Ele é um contumaz processador de jornalistas e usa isso como uma tentativa clara de intimidar ou fazer com que o repórter ou colunista pense duas vezes antes de criticá-lo. É uma coisa muito desagradável, naturalmente ninguém gosta de ser processado, mas também é a nossa função entender que isso faz parte do jogo e que nós não devemos nos curvar ou deixar de falar o que a gente pensa ou o que a gente apura em função desse tipo de ameaça, né? Ele é uma espécie de Ricardo Teixeira, não é? Aquilo que o Ricardo Teixeira fez durante muitos anos aí com jornalistas como o Juca Kfouri, por exemplo, né, também colunista da Folha. Temos um colega no jornal o Globo, o Jorge Bastos Moreno, que tem mais de 10 processos do deputado Eduardo Cunha.
Durante um período, cada vez que ele citava o Cunha, ele era processado. O Lauro Jardim, colunista da Veja, também foi processado várias vezes. E não são só os jornalistas, né? Até os políticos são processados pelo deputado Eduardo Cunha com bastante frequência. Crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação. No comecinho desse ano, alguns dias antes da eleição dele para presidente da Câmara, eu enumerei alguns processos. E são interessantes, porque ele move processos, por exemplo, por ser chamado, entre aspas, né, de ladrão, ou entre aspas, de chantagista, ou entre aspas, de picareta-mor. Então, políticos como o ex-ministro Ciro Gomes, a deputada Clarissa Garotinho, o ex-prefeito do Rio, César Maia, a deputada do Rio, Cidinha Campos, todos esses são processados pelo Eduardo Cunha. Sempre por declarações que fizeram, né, contra ele. Bernardo Kuchinski, essa figura não te deixa preocupado, não é? Quer dizer, como é que o meio político brasileiro produz aquilo que o Ciro Gomes disse, que é um pilantra de quinta categoria? Você não se preocupa com esse processo que gera gente desse tipo, né? Bom, a decadência da política é um fenômeno mundial hoje, né? Nós não temos mais os Winston Churchill, os Franklin Delano Roosevelt, né? Hoje nós temos o Bibi lá em Israel, o Eduardo Cunha, o Berlusconi. Então, nós estamos dentro desse quadro de uma crise da o formato da democracia representativa. Quer dizer, é uma situação bastante preocupante. Ainda, de todos os regimes, é o menos pior, mas ele está mal. Então, Eduardo Cunha ele aparece nesse contexto, né? Claro que é preocupante. Agora, nessa crise que nós vivemos hoje, que é muito contraditória, né? Então, a acusação contra ele cria mais uma complexidade, vira um caroço aí que a gente não sabe em que vai dar, né? E pelo que o nosso colega de Brasília diz, ele talvez até consiga se safar. Acha, Mário, que ele vai conseguir se safar? Ou ele está no duelo final, né, do tiroteio do faroeste, né? Diniz, a única certeza que eu tenho é que o Flamengo não vai cair no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Eduardo Cunha, não tenho outra. O que eu acho é que a gente deveria aprender com o que aconteceu nos últimos meses. E o que a gente viu? Que foi necessário que o Procurador-Geral da República denunciasse, numa acusação de 85 páginas, o deputado Eduardo Cunha por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, para que o jornalismo, enfim, se debruçasse sobre a história, os negócios, as ações do deputado Eduardo Cunha. E não acho que cabe ao jornalismo, mais especificamente ao gênero da reportagem, não tem que julgar o deputado, mas tem que contar suas histórias. E ele foi, de certo modo, anistiado, abriu-se mão de espírito crítico pelo papel beligerante que ele jogava no Congresso. No momento em que um segmento expressivo do empresariado tomou partido contra o afastamento da presidente da República, inclusive segmentos do empresariado de mídia, Eduardo Cunha aí vira realmente objeto de dar atenção jornalística à altura do que já era preciso. E, evidentemente, que o Procurador-Geral da República pode ter novos elementos para acusação, inclusive para pedir o afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara. E existe, a gente lendo essas 85 páginas, há um personagem fundamental que não topou ainda a delação premiada. É o intermediário do PMDB, Fernando Baiano. Se este cidadão, que hoje está preso, resolve falar, Eduardo Cunha, os problemas do Eduardo Cunha vão ser fichinha perto dos problemas de outros vultos da República. Então temos que torcer para que o Fernando Baiano ceda. Fale e apresente provas, porque no caso da denúncia contra o deputado Eduardo Cunha, as comprovações de transferências bancárias que passam por contas do Fernando Baiano são impressionantes, são provas muito, muito contundentes. Houve uma grande circulação de dinheiro, não é? Passeou pelo mundo inteiro até voltar para cá.
um surf, né? Bernardo Melo Franco, como é que está? Como é que você está vendo isso, essa análise, essa anatomia que nós estamos fazendo essa autópsia que estamos fazendo dessa figura gerada, quer dizer, que a imprensa permitiu que crescesse e hoje não sabe o que fazer com ela? Diniz, acho que tem muitas explicações aí para a ascensão tão rápida e tão forte do deputado Eduardo Cunha aqui no Jogo do Poder de Brasília. Uma delas, acho que o professor Kuczynski tratou um pouco, que é o empobrecimento, né, dos quadros políticos no Brasil. Sem dúvida, o doutor Ulisses Guimarães costumava dizer, né, se você está achando essa legislatura ruim, espere para ver a próxima. E, de fato, o que a gente tem hoje na Câmara dos Deputados é um empobrecimento, embora, naturalmente, ainda haja bons quadros, né, em todos os partidos, eles são cada vez menos numerosos. Então, o espírito de corpo, aquele deputado que atende à demanda corporativa, que se apresenta como um presidente do sindicato dos deputados e não da Câmara dos Deputados, né, da Casa do Povo, ele tem mais chances de prosperar. A campanha toda do deputado Eduardo Cunha foi baseada nesse tipo de promessa, né? Vou construir um novo anexo para dar mais gabinetes aos deputados, vou ampliar a verba indenizatória, vou dar passagem aérea para as mulheres dos deputados. A gente esquece agora, mas isso chegou a ser anunciado no começo do ano e ele só foi forçado a voltar atrás em razão da pressão da opinião pública. Pegou muito mal. Mas outras coisas que também pegaram mal foram empurradas adiante, né? Enfim, acho que isso é uma parte da história. A outra parte da história é que, sem dúvida, nesse momento, o Palácio do Planalto passa também por uma dificuldade muito grande, ou vem passando desde o primeiro governo da presidente Dilma, de fazer política, né, do ofício da política, de negociar, sentar com os partidos, tentar fazer uma negociação em cima de programas, não apenas de ocupação de cargos e espaços no Ministério. Em razão disso, essas figuras que têm uma atuação mais arrojada, mais agressiva no toma lá da cá, acabam despontando com mais facilidade, né? Se a presidente Dilma e o seu governo tivessem conseguido criar interlocutores mais confiáveis, digamos assim, talvez o deputado Eduardo Cunha não tivesse na cadeira onde ele está sentado agora. Ganhou uma relevância, né? Que agora a gente vai ter que engolir essa relevância, né? Bernardo Kuczynski, você acha que... o que deu errado aí nesse processo todo? Você diz qual o processo? Do Lava Jato? Do Lava Jato, Cunha? da situação, eu acho que dessa situação que a gente se encontra, não é já ouvimos várias pessoas, a Dora Kramer disse isso, ela nunca viveu uma situação como essa, não é? Como é que você vê esse quadro? O que deu errado? Bom, eu prefiro me ater à questão da imprensa, e eu acho que a imprensa vem atuando de forma, a grande imprensa, a imprensa convencional, vem atuando de forma ruim já há muitos anos, né? Um antagonismo muito grande com as políticas sociais de inclusão, foi evoluindo para um tratamento muito desrespeitoso em relação à presidência da República, depois se deixou envolver nessas últimas movimentações, na minha opinião, beirando o golpismo, insuflando. E a grande imprensa, nós sabemos que passa por uma crise estrutural, um terremoto, quer dizer, os grandes jornalões que precisam plantar florestas de eucaliptos e transportar grandes turbinas de papel, esses jornalões, eles têm poucos anos de existência pela frente dessa forma, eles têm que se modificar, eles estão demitindo jornalistas, as redações estão cada vez mais fracas. Tudo isso também ajuda a explicar por que tudo fica a reboque do juiz Moro, né? Tudo se resume em pouca coisa, né? Aliás, é notável como os jornais brasileiros todos têm a mesma manchete, né? É uma coisa assim muito impressionante, né? Como se tivesse um super editor, né?
Já há muito tempo que eu me desiludi com o jornalismo brasileiro, né? Inclusive, um dos motivos pelos quais eu parei de ensinar jornalismo e até parei de fazer jornalismo. Eu abri uma exceção para vir hoje à noite aqui, mas eu parei de fazer jornalismo. Eu parei de fazer jornalismo e também parei de me interessar pela economia depois que quebraram os maiores bancos do mundo e não aconteceu nada, né? Que é também outro aspecto da questão, né? Então, por isso que eu virei ficcionista. A ficção é muito mais hoje rewarding do que o jornalismo. Mário. Se o Bernardo Kucinski não brigar comigo, eu diria que a mais criativa ficção hoje não dá conta de encarar os fatos da política brasileira, com tanto personagem fascinante. Mais para o mal do que para o bem, está difícil identificar, mas tantas histórias escabrosas, inacreditáveis, né? Daquelas que se a gente conta e tem que dizer, não, realmente é tudo verdade, né? Eu acho que o Eduardo Cunha, ele se beneficia de uma série de fatores. Em primeiro lugar, no que diz respeito a nós, quando ele é eleito presidente da Câmara, não os deputados, mas os cidadãos brasileiros não tinham a menor ideia de quem era Eduardo Cunha. Segundo, a enorme incapacidade do PT, no governo desde o Lula, agora com a presidente Dilma, de conhecer o Rio de Janeiro. José Dirceu não tinha a menor ideia de quem era Roberto Jefferson, a história e o talento político e oratório de Roberto Jefferson, que a gente assistia em programa policial na TV no Rio, e não tinha a menor ideia da capacidade do Eduardo Cunha, que foi narrado agora pelo Bernardo. Né? Quer dizer, o talento, né, do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha galvaniza o interesse do baixo clero na Câmara, o Eduardo Cunha galvaniza grandes interesses empresariais para a precarização do trabalho, junto com o governo Dilma no seu segundo mandato, que chega a uma aprovação inferior a 10%, ao governar, como disse que não ia governar, são muitos interesses. Só que quando ele dá o grande passo, apostando no impeachment, os seus sócios saem. Lembra um samba do Aloysio Machado, fim da ditadura, falando do ambiente repressivo. Minha filosofia que dizia assim, Dines, vai passar esse meu mal-estar, esse nó na garganta, deixe estar. O próprio tempo dirá, água demais mata a planta. Acho que no caso do deputado Eduardo Cunha, água demais matou a planta. Chegamos ao final desta edição. Bela edição. Quero agradecer a participação do jornalista e colunista da Folha, Bernardo Melo Franco, de Brasília, do jornalista Mário Magalhães e do cientista político, jornalista, mestre, escritor Bernardo Kucinski. Na próxima semana, o nosso assunto é a descriminalização das drogas. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela televisão, pela internet, e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite. Muito obrigado.